Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Me atrasei um pouquinho aqui, mas conforme o combinado, estamos aqui para nossa terceira aula da Maratona 10 em 1. Gente, eu já vou dar todos os recados agora, né? Já vou falar tudo agora, bem rápido. Não vou ficar repetindo o recado. Se entrar alguém depois, vocês me ajudam aí nos comentários a responder, tá bom? Porque eu quero focar na aula, porque a aula vai ser bem demoradinha. Daqui a um pouco eu vou mostrar mais um personagem. Gente, ontem a gente teve um sério problema no nosso WhatsApp de atendimento, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu achei que eu ia perder o WhatsApp e tudo aquilo que estava salvo lá. Eu ia perder de uma vez, assim. Tive que entrar em contato com o WhatsApp, mandar prints de documentação, enfim. Muito estressante, fiquei bastante chateada ontem, fiquei por conta disso. Então, por isso, ontem a gente não interagiu aqui nas redes sociais, não fizemos nada enquanto a gente não resolveu essa questão desse WhatsApp. Esse WhatsApp que a gente tem, né, esse chip, esse número cadastrado no WhatsApp Business, que é um WhatsApp próprio para empresas, a gente tem ele há pelo menos uns 7, 8 anos, eu acho. Uns 7 anos. Então, é uma vida trabalhando com esse WhatsApp, tem várias... A gente não apaga as conversas, a gente faz backup de tudo, né? E já aconteceu de travar o aparelho celular. O ano passado a gente perdeu uma parte das conversas, mas como eu tinha backup de tudo, eu consegui recuperar depois de um tempo. Só que eles bloquearam o meu WhatsApp e eu não vou entrar aqui no mérito do motivo, tá? Porque tem a ver com a aluna, enfim. A gente não sabe quem foi a pessoa e tudo mais. E assim, graças a Deus está resolvido. Estou com todos os meus direitos resguardados aqui, né? Como empresa e como uma pessoa que trabalha com as mídias sociais e precisa do WhatsApp para desenvolver essa comunicação com vocês. Então foi isso que aconteceu, por isso a gente não apareceu ontem. Isso me atrapalhou, me consumiu no dia de ontem e eu não consegui fazer mais nada ontem. Hoje retomei aqui, era 7h30 da manhã, eu já estava aqui no ateliê. Não fui nem fazer atividade física, não fui caminhar, não fui fazer nada para poder focar aqui. E bonecos em fase final, gente, de acabamento, na minha opinião, é a parte que dá mais trabalho. Hoje eu escrevi projetos, hoje eu gravei algumas aulas que vão para a plataforma da QIFI, gravei aulas que vão para o YouTube, para a Maratona 30. E tô aqui finalizando o nosso projeto 10 em 1. Confesso para vocês, eu não sei isso, e agora vai ser uma pergunta. Eu vou fazer uma confissão e depois eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei vocês. Eu trabalho com a criação dos projetos, tipo assim, do zero, né? Eu falo assim, eu vou fazer uma boneca de tal tema. Quando eu falo eu vou fazer uma boneca de tal tema, eu tenho algumas ideias em mente. Só que aí eu vou pôr a mão na massa e vou executar a boneca para ver se vai dar certo. E nessa hora de executar vão surgindo outras ideias, outras perspectivas. Aí eu lembro de um material, lembro desse, testo uma coisa, não dá certo, testo outra coisa, não dá certo. E aí eu acabo mudando tudo. Aí eu mudo um acessório e falo assim, nossa, mas essa roupa aqui podia ter tal coisa. Aí eu tenho que construir uma nova roupa. Alguém se identifica com isso? Alguém aí? Eu sou assim. Eu tava aqui, gente, com a boneca indígena prontinha, assim, faltando alguns pequenos detalhes. E aí, quando eu fui pôr os detalhes, eu fui fazer uma pesquisa, porque eu queria ter inspirações, né, pra colocar os detalhes. Eu mudei tudo. Então, eu ainda estou costurando a nova roupa da boneca indígena, que eu acho que... E foi muito bom, porque ela ficou muito mais bonita, ficou muito mais cheia de charme. Porque eu tô querendo trazer muita ideia e muita possibilidade nesse projeto da coleção 10 em 1, tá? E aí, hoje também teve correio,
a Yasmin teve que ir na transportadora resolver uma situação que era para ter sido resolvida ontem. Enfim, gente, é uma loucura, mas graças a Deus, né? Não podemos reclamar. Gente, eu quero de primeira mão aqui contar para vocês que nós vamos fazer um lançamento. Eu acho que eu já vou começar a falar para vocês, né? Foi o combinado entre eu e a Yasmin. E vai ser num valor muito acessível. E eu acho que vocês vão gostar. A gente queria ter lançado isso no final do ano passado, mas era inviável. E vai ser, na verdade, algo bem diferente, né? Baseado em algo que a gente já fez lá no passado. Tem alguém aqui que é da minha turma de alunas do Bonecando com Coração? Tem alguma aluna aqui que é da minha turma de alunas da época do Bonecando com Coração, lá de 2018? Tem alguém aqui na live que é da turminha do Bonecando com Coração? Silvia Azevedo, boa noite. Luciana Ramos, Sandra Vaz, boa noite. Vamos ver se tem alguém aí que era da turma. Alícia Maria era do Bonecando com Coração. Você era o ouro, prata ou bronze, Lícia? O Bonecando com Coração, gente, era um clube de assinatura, né? Ele funcionou por 2 anos e meio. Eu tive um problema com uma pessoa que trabalhava comigo e eu decidi encerrar. Nós ficamos, não foi nem 2 anos e meio, foram 2 anos exatos trabalhando com o Bonecando. O Bonecando era um clube de assinatura e a gente tinha o plano ouro, prata e bronze. E o plano ouro, todo mês era uma boneca por mês, tá? Uma boneca por mês, e a gente enviava no plano ouro. A pessoa tinha direito ao projeto, ao grupo fechado com as aulas, e a pessoa recebia a caixa dela na casa dela, com todo o material para execução da boneca do mês, tudo riscado já. Ia tudo riscado, mas era a coisa mais linda as caixas. Eu tinha uma equipe só para produzir essas caixas, né? Era terceirizado. O plano prata, a pessoa tinha direito ao projeto, mais o grupo fechado de aulas. E o plano bronze, a pessoa tinha direito só ao projeto, sem as aulas. Eram 3 planos. E ele era um clube de fidelidade. Né, quando eu fazia feiras, eventos, workshops, nos lançamentos, as alunas do Bonecando com Coração, elas tinham um desconto. Então, a gente lá atrás, em 2018, a gente já trabalhava com as caixas e enviava para todo mundo. Era uma média de umas 70 alunas, a gente chegou a ter. Que para mim é muito, porque você pensar em produzir 70 caixas, apesar que hoje a gente produz muito mais kits aqui, né? Só que a gente tá vendo que o pessoal tá com dificuldade, né? Assim, as coisas, o mercado está muito difícil, entre aspas, porque hoje eu até postei um vídeo que quem quer faz. Eu não sei se vocês viram, né? Eu postei um vídeo de uma menininha que vende pulseirinhas e ela aborda as pessoas de uma forma muito criativa, ela e a irmã, para vender as pulseirinhas dela em vários locais, porque ela tem um sonho de ir para Disney. E esse dinheirinho das pulseirinhas que ela vende vai auxiliar ela na realização desse sonho. Então eu vendo, né? Eu já acompanho há algum tempo e hoje eu postei esse vídeo propositalmente para falar nesse assunto aqui com vocês. O que a gente pensou? A coleção 10 em 1 é uma das coleções mais, assim, requisitadas por vocês, né? Quem concorda aí, levanta a mãozinha, coloca um ok nos comentários, por gentileza. A coleção 10 em 1 é uma coleção muito versátil, com muitos personagens. Todas as vezes que a gente produz kits da coleção 10 em 1, vende muito. Todas as vezes que a gente produz o closet da coleção 10 em 1, vende muito. Todos os bazares que tem vestidinho, tem roupinha, tem corpinho da coleção 10 em 1, vende muito. Então,
a gente vai começar aí fazer um trabalho com caixas. Essas caixas serão temáticas, cada mês vai ser um tema diferente. Pode ser um tema Páscoa, pode ser um tema confeitaria, pode ser um tema 10 em 1, pode ser um tema divirta-se. E a gente quer fazer uma caixa... A gente pensou em fazer uma caixa com baixo custo para vocês, né? E essas caixas vão ser surpresa. Como é que vai ser? Vai ser um tipo de boneca só, Ju? Sim. Essa primeira leva vai ser a caixa 10 em 1, né? Eu já tô contando como vai ser. Vai ser a caixa 10 em 1. A gente vai colocar uma quantidade que a gente tem condições de produzir, de caixas, tá? E dentro dessa caixa, a gente vai ter um valor, que é o valor entre R$ 79,90 e R$ 89,90, mas o frete é por conta de vocês, tá bom? E nessa caixa vão ter dois personagens da coleção 10 em 1, ou um personagem da coleção 10 em 1 e mais um kit de materiais diversos, tá? A gente está estudando isso ainda. E durante alguns dias nós vamos falar sobre isso nos stories. Então, a primeira leva, né, dessas caixas, a gente já tem uma quantidade de kits já produzidos da coleção 10 em 1. Nós vamos colocar um pouco dos kits desses personagens do volume 6. E as caixas vão ter números. Então, vocês vão poder comprar essas caixas, né, da coleção 10 em 1. A gente está definindo ainda, não sabemos se vai ser 40 caixas ou 50 caixas que a gente vai começar inicialmente. Os kits já estão praticamente quase que todos prontos, né? Falta montar, colocar no saquinho e nós estamos definindo ainda se a maioria dos kits vai ser uma parte costurado e uma parte riscado. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês para você que é aluna, é mais interessante o kit riscado ou o kit costurado? Vocês podem responder? Não, gente, ó, a ateliê da Anitta, tá me perguntando assim, vai ter só a opção das caixas ou vai ter aulas e moldes? Não, gente, presta atenção. É uma caixa para você abrir na sua casa. O que vai ter dentro da minha caixa? Vai ser, a primeira leva que nós vamos fazer vai ser temática 10 em 1. Então, pode ser que na sua caixa tenha kit da Branca de Neve e mais um kit de materiais e mais um mimo. Aí, a caixa número 20, pode ser que na caixa número 20 tenha um kit da vovozinha, mais um kit de mini cortes de tecido. Tô dando um exemplo, tá? A gente já sabe que vai ter um kit da coleção 10 em 1 lá dentro dessas caixas, mas a gente vai colocar algo a mais. Deu pra entender? Coloca aí nos comentários, eu quero saber se vocês... Todo mundo tá falando de kit costurado, a maioria. A Lê gosta do riscado, a Silvia Azevedo também gosta do riscado. Então, gente, a nossa ideia é, assim, baratear o custo dessa caixa para você ter a alegria de receber uma caixinha aí. E aí, dentro dessas caixas, a gente vai ter alguns prêmios. Como é que vai ser? É como se você comprasse uma rifa com um bilhete premiado. Eu acho que eu já vi artesãs do segmento que faz produção de tecido fazer umas caixas premiadas. Mas o dela não era nem caixa, era pacote premiado. Eram alguns pacotes. Como se fosse quando a gente vai na quermesse e não tem aquela barraquinha do coelhinho, que o coelhinho entra na casinha e você escolhe uma casinha de um número, e se ele entrar na casinha que você escolheu, você ganha o prêmio. Não tem isso? Então, as caixas vão ser assim. A gente vai começar com um número menor de caixas, com um valor barato, para que todas vocês
possam receber um kit nosso aí e fazer as bonecas, tá? Então, a ideia é que assim, vamos supor, se eu fizer, vou falar aqui num número de 30 caixas. Eu vou abrir a venda do número 1 ao 30 das caixas. Você vai poder escolher o número que você quer. Ju, eu quero a caixa número 5, eu quero a caixa número 30 e eu quero a caixa número 6. Elas não serão iguais, tá bom? Elas não serão iguais. É lógico que eu vou fazer várias iguais. Assim, com itens iguais. Mas sempre vai ter um kit diferente uma e outra. Deu pra entender? Quero saber se vocês entenderam e se vocês entenderam a dinâmica, como é que vai ser isso. Coloca aí rapidinho, gente. Eu achei uma ideia bacana. É uma ideia, não é minha, essa ideia é da Yasmin. Ela já há muito tempo queria fazer essas caixas. E a gente vai fazer como teste, tá bom? Vai ser um teste para ver se vocês vão gostar. Aí a gente colocou um período de teste de 3 a 4 meses. Para ver se vocês vão se adaptar, se vai ser legal. Não. Então, a ideia é fazer temas inéditos e temas de sucesso. Por exemplo, 10 em 1. A 10 em 1, você pode receber dentro da sua caixa, no caso, temas das coleções anteriores, mas nós vamos inserir, como é o lançamento, nós vamos estar colocando um dos temas inéditos desses personagens novos que a gente está fazendo. Deu para entender? Na temática Páscoa, pode ser que tenha um kit de um tema inédito. Não vai ser um tema inédito por mês. Eu tô querendo ilustrar que você vai receber uma caixa todo mês. Pode ser que seja um tema inédito e pode ser que não seja inédito. Ou então pode ser que... É porque a nossa ideia é testar 2 tipos de caixa. Uma com tema inédito por mês, mas essa eu acho mais difícil, porque a gente queria fazer surpresa. Eu queria que fosse uma boneca surpresa. Entende? E se for surpresa, as pessoas não vão querer comprar sem ver. Muitos não vão querer comprar a caixa sem ver a boneca antes. Deu para entender? Então, por isso, a gente está pensando em trabalhar com temas já existentes. Tá? Por exemplo, assim, caixa especial, a gente ainda não sabe nem qual vai ser o nome, porque tem 5 opções de nome. Então, assim, gente, a gente está já contando isso para vocês já se programarem, participarem conosco. Agora, se for uma caixa inédita, aí a gente vai ter que pensar num outro formato. Então, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Né? Ju, por que você não faz uma caixa assim, assim, assim? Ah, Ju, acho legal fazer temática. Ah, não acho legal fazer temática. Então, eu já estou contando, já estou antecipando isso para vocês. Nós já vamos começar a falar sobre isso. Já estou contando aqui hoje, que é uma novidade, né? Para esse ano, e a gente pretende dar início agora no início de fevereiro, né? Então eu já tenho uma quantidade de kits que a gente já, conforme eu disse, a ideia era fazer no final do ano passado, mas a gente resolveu esperar um pouco, né? Porque tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Guardei um pouco, tive paciência um pouco, e agora a Yasmin me autorizou a contar para vocês. Porém, como eu trabalho com a verdade, não trabalhamos com falsificações nem com mentiras aqui, então a gente queria ouvir a opinião de vocês, porque para mim é muito importante ser assertiva. Não adianta eu produzir 200 caixas e chegar aqui nem 10 alunas se interessarem. E eu queria ser muito assertiva também num preço convidativo para que fique acessível para todas vocês. Ah lá, Marisa Cunha colocou assim: eu confio em você, então gostaria que fosse surpresa total o conteúdo. A gente pensou também, a gente pensou também, então, ó, se eu fosse dar opção para todos escolher, o que ia acontecer? Eu já ia ter que produzir uma grande quantidade de kits, de vários temas, e deixar aquilo...
aquilo, a gente ia ter que deixar aquilo sobre escolha. Ah lá, ó, Ateliê Tom da Arte. Tem uma amiga que faz caixa de produtos cosméticos com caixa surpresa. É muito legal. Eu me baseei para fazer essa nova caixa com um valor acessível numa caixa, num box que a gente assina aqui de produtos cosméticos. É surpresa, a gente não sabe o que vem. Todo mês vem uma quantidade de produtos dentro da caixa. E essa que eu assino é assim. Você tem a caixa de R$ 59,90 ou R$ 69,90, tem a de R$ 89,90 e tem a de R$ 119,90. Então, o que acontece? A que você paga menos, vem menos produto, a que você paga um pouco, vem um pouco mais de produto, e a outra que você paga o valor maior, vem muito produto dentro. A gente pensou em fazer assim também. Mas eu tô contando aqui da ideia, tá? E aí a gente poderia fazer 3 valores diferentes e ter surpresa em todas, ou ter prêmios em todas, não, assim, por exemplo, ó, você pode comprar as caixas de R$ 59,90, tô dando um exemplo. Você tem caixas de R$ 79,90 e você tem caixas de R$ 99,90. Lógico que as de R$ 79,90, elas vão ter um tanto a mais que as de valor mais baixo, e você pode comprar de R$ 99,90, que é maior. Então, gente, a gente vai abrir esse debate. Eu gosto muito de conversar com vocês. Giane Pim colocou assim: Ju, sugeri Elizabeth's Vintage como sendo uma caixa comemorativa, pois essa boneca especificamente você caprichou. Sim, teve todo um motivo, né, especial. Eu homenageei a minha avó, que faleceu no ano de 2018, faltando 15 dias para minha primeira participação na Mega Artesanal com o meu primeiro stand, vocês lembram? Então, no ano de 2019, eu fiz uma coleção chamada Elizabeth's. E eu nem trabalhei tanto essa coleção, né? Porque tinha tanta coisa para acontecer naquele ano que eu acabei fazendo muitas viagens e tudo, produzindo workshops, e eu acabei não trabalhando tanto essa coleção. Bem bacana, Giane. A Silvia Azevedo falou assim que caixa com valores diferentes é legal. Ah lá, ateliê da Anitta, tá. Também acho que com valores diferentes e surpresa seria uma boa. Sandra, eu vou só para passear. Eu vou só para passear. E aí, pessoal? Então, olha, amanhã eu vou abrir uma caixinha nos meus stories perguntando das caixas e o que vocês acham e aquilo que vocês sugerem, tá bom? Eu acho que vai ser bem interessante a gente ter essa troca. Eu tô muito preocupada com essa questão de caber no bolso de todo mundo. Vocês podem ver que a gente tem feito projetos assim bem convidativos, com valores muito, muito especiais, para que todos vocês possam adquirir. Vocês já perceberam isso, né, gente? E desde o início do ano passado, a gente está trabalhando com os kits com um preço muito popular, muito barato. O frete a gente vai fazer preço único para todo o território nacional, tá? Mas não vai poder juntar com outras coisas, porque a gente vai estabelecer um padrão de tamanho de caixa para que fique bacana, né, para todo mundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um valor de pré-venda, porque como eu falei para vocês, a gente tá fazendo isso na expectativa de termos muitas pessoas conosco. Eu gosto muito da ideia da surpresa. Eu poderia, por exemplo, criar um personagem surpresa da coleção 10 em 1 e colocar dentro dessa caixa juntamente com um personagem que já existe da coleção 10 em 1, que vocês também não precisam saber qual é. Por exemplo, assim, ó, vamos supor que
eu crio um personagem especial só para essas caixas, com o corpinho do 10 em 1. Vamos supor que eu crie uma boneca professora da coleção 10 em 1. Faz conta que eu criei uma boneca professora, só que ninguém sabe que é a professora. E aí eu faço assim, eu já tenho uma quantidade de... de bonecas prontas da 10 em 1. Então, no primeiro mês, eu vou mandar um personagem surpresa, específico e exclusivo para caixa, mas vai ser surpresa, não vou mostrar antes. Aí, depois que todo mundo receber a caixa, a gente mostra. E aí, a gente manda junto mais um kit da coleção 10 em 1 com um outro personagem também surpresa, que vai depender do tamanho da caixa que você comprar. Eu acho bem interessante a gente aliar a surpresa ao baixo custo. Eu acho bem interessante. Tá? Eu acho bem interessante e a gente quer fazer com valor bem acessível. Por exemplo, a caixa de R$ 69 ou R$ 79,90 que a gente está estudando o valor, que vai ser o valor inicial, ela teria um kit surpresa, que vai ser a boneca surpresa, mais um mimo. Aí a caixa de R$ 89,90, ela vai ter um kit mais 2 mimos. E a caixa de R$ 100, ela vai ter 2 kits e um mimo. Deu para entender? Eu acho bem interessante, sendo que um vai ser um tema inédito. Eu acho bem interessante. Então, gente, nós vamos ficar aí 1 semana, 2 semanas falando sobre isso. E aí nós vamos apresentar para vocês essa questão da assinatura das caixas. E eu pretendo fazer um número menor todo mês. Vendeu, vendeu, acabou, acabou. Você não é obrigado a assinar todos os meses, tá? Você pode, se quiser, ficar com a boneca daquele mês ou não. Naquela época que eu fazia, por que eu contei do Bonecando com Coração? Eu mostrava sempre a boneca do mês antes. E eu sempre fazia umas caixas a mais, porque eu já tinha as alunas que tinham feito uma assinatura, né? E a caixa tinha um valor fixo. Então, eu trabalhava dentro daquele valor. Né? Eu produzia X caixas e todos os meses eu colocava umas 5, 6 caixas a mais, porque se caso alguém quisesse, a gente tinha condição de atender outras alunas, tá? E a maioria das alunas permaneceu até o fim com a gente. E teve aluna que migrou de plano, porque passou por situação de dificuldade financeira, foi pro plano prata ou foi pro bronze. Mas a ideia é ter uma caixa acessível todos os meses e essa caixa chegar na sua casa. Como que vai funcionar essa dinâmica, eu não sei. Eu acho que a gente vai, de repente, colocar assim, olha, a boneca surpresa desse mês, ela vai ter essas cores, aberta à venda. Aí 1 semana antes eu abro a venda, ou 15 dias antes, e depois de 15 dias eu revelo a boneca. Aí quem comprou já vai saber que vai receber em casa a caixa com aquela boneca. O que vocês acham? Também seria legal, né? Bom, gente, já temos uma quantidade de pessoas legais aqui na live. Eu só quero saber o que vocês acham. Conta aí. Conta aí, não esconda nada. Suzana, a gente quer ter um valor acessível a todas. O frete vai ser único para todo o território nacional. A gente não vai fazer envio internacional. Aliás, a gente tem algumas clientes que a gente faz envio internacional, mas elas não se importam em pagar o frete. Sim, quem comprar a caixa vai receber o projeto da caixa, né? O projeto da boneca.
tá? Então a ideia é mais ou menos essa, e eu estou dando essa abertura para vocês darem ideias, porque a gente quer agradar a vocês, a gente quer fazer algo que fique legal para todas vocês. Gente, bora lá, que hoje eu ainda vou costurar. Que horas são? A minha ideia é costurar até as 11h30, meia-noite, depois que acabar a live, e depois eu vou para casa, deito um pouquinho, me esparramo lá no sofá, e aí eu vou ficar editando a aula até a hora que o sono me pegar. Tomo um banho, né? E vou ficar assistindo as aulas que eu gravei e editando até a hora que eu chegar, até a hora que o sono bater. Não é obrigado a assinar e pegar todos os meses. Eu vou abrir um plano de assinatura para quem quiser, porque aí a pessoa pode ter um desconto e ela já tem a garantia de receber todos os meses, né? E vou também abrir a possibilidade da pessoa comprar avulso. Tudo será agora. Tudo será agora pensado e planejado com carinho para atender as demandas de vocês. Bom, gente, essa live é mais uma live da nossa coleção 10 em 1, recados dados. Quero falar para vocês que vou mostrar mais um personagem hoje. Amanhã mostro mais 3 personagens e vou liberar todos esses personagens o projeto, tá bom? Eu já escrevi aqui, os moldes já estão prontinhos. Eu vou colocar algumas pequenas informações que eu acho importante, né? Eu gosto sempre de estar medindo tudo certinho para não dar errado. Eu tive um projeto que eu mandei errado ano passado, me deu uma dor de cabeça, eu não gostei de pensar. Por que eu esperei a live de hoje? Porque às vezes eu mando o projeto amanhã, e eu posso provar isso, aí eu mando o projeto, aí as mais ansiosas imprimem na hora. Aí a pessoa imprime e já começa a mandar um monte de pergunta aqui no atendimento. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo? E quando eu mando e a aula já está gravada, eu falo assim, ó, é só assistir a aula que tá lá no Instagram. Pode tirar sua dúvida que tá, essa parte que você tá me perguntando tem na aula. Deu para entender? Então, por isso que eu não enviei hoje e assim mesmo eu queria dar uma conferida. Gente, para quem tá chegando agora, os 2 primeiros personagens da coleção 10 em 1 é o menino coelho e a menina coelha, tá? Com o corpinho da 10 em 1. O que é 10 em 1? É um projeto que tem uma base de corpo e nesse projeto você faz 10 personagens. Nós temos a coleção 10 em 1, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 e volume 5. Agora, esses 2 aqui compõem a volume 6. E além do volume 5, a gente tem o Closet 10 em 1 feminino e o Closet masculino 10 em 1. Então, a gente tá com uma promoção desses projetos, tá? Essa promoção vai até sábado, já defini aqui com a Yasmin. Então, até sábado você pode comprar os projetos da coleção 10 em 1, os antigos, por R$ 25,90. A partir de sábado, 13h, eles já voltam para o valor de R$ 119,90. Cada projeto antigo da coleção 10 em 1 custa R$ 119,90. Por quê? Porque cada projeto da coleção 10 em 1 contém 10 personagens dentro do projeto, tá? É um projeto muito rico, com muitas técnicas de roupinha, com chapéuzinho, com sapatinho, enfim. As alunas que têm sabem que é muito bacana. Qual que é o diferencial do novo projeto 10 em 1, volume 6? O diferencial é que agora a gente tem o mesmo molde de 2 tamanhos. A boneca tradicional do 10 em 1 e a boneca num tamanho maior. Essa boneca aqui, ela tem aproximadamente 10 centímetros a mais que essa menorzinha aqui. E o que mais que tem de novidade nesse 10 em 1 volume 6, Ju? Nesse 10 em 1 volume 6, você também tem mais um modelo de cabecinha, de 2 tamanhos, né? Tem um modelo de cabecinha embutida e a gente colocou mais um modelo de perninha. Então, vai ser um projeto que você vai poder brincar muito. A primeira aula já foi feito o corpinho. A segunda aula eu ensinei inteirinha a menininha. E essa nossa terceira aula eu vou ensinar esse menino aqui, tá bom? Vou mostrar mais um personagem
foi um dos primeiros que eu fiz até, mas já mudei várias, tava faltando o capacete dele e eu quebrei a cabeça pra fazer. Gente, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu já falei no começo da live pra quem chegou, que eu quebro muito, a gente quebra bastante cabeça pra fazer, pra melhorar o trabalho da gente cada vez mais e mais, tá? Eu quero mostrar pra vocês, ó, algo. Peraí. Quero mostrar. Esse aqui é o nosso astronauta. Já vou colocar o capacete nele, tá? O nosso astronauta, ele tem um macacão. Eu vou pôr botõezinhos aqui, ó, ou velcro no macacão. O macacão dele não é de pezinho. Ele tem um capacete. Eu testei várias possibilidades de capacete. Eu ia fazer um capacete em feltro. O primeiro teste que eu fiz foi esse aqui, ó, com plástico dentro, tá? Que ficaria... Eu vou até pôr pra vocês verem. Não é esse capacete. Ficou muito melhor do que isso. Ó. Tá vendo? Esse aqui é um dos capacetes que eu fiz. Eu achei que ficou grande aqui, ó. E aqui eu coloquei pence. Esse capacete aqui, esse aqui, ele ainda viria uma tira de tecido aqui, ó. Ia fechar aqui atrás com um botãozinho aqui, ó. Tá? Esse capacete aqui. Esse ainda ia vir uma tira de tecido branco aqui na frente. E ia fechar aqui atrás. Aí eu não tava satisfeita, eu desmanchei várias vezes, eu fiz várias vezes. E me lembrei dessa touca aqui. Quem tem o projeto do closet feminino, sabe que essa touquinha aqui é toda estruturada e ela fica redondinha aqui a parte de trás, ó. Tá vendo? Baseado nessa touquinha que já era um projeto meu do 10 em 1. Aí eu falei, eu vou fazer a touca com um tamanho maior e vou pôr o plástico na frente. Vou cavar mais, vou pôr o plástico na frente. E aí, eu pensei, vou pôr outro material. E eu fiz do meu jeito, tá? E eu vou ensinar vocês a fazerem com a bola e com o plástico, tá? O molde, esse molde que eu vou mostrar agora, ele foi baseado na touquinha, tá vendo aqui, ó? A pence e outra pence. E eu, por curiosidade, encaixei uma bola daquelas de Natal. Sabe aquelas bolas que o pessoal coloca foto dentro? Isso aqui é aquela bola, gente. Bola de acrílico, tem vários tamanhos no mercado. Eu só tinha da pequenininha, tá? Porque eu fiz uns enfeites de Natal lá pra minha casa, que eu coloquei na mesa de frios que a gente montou no Natal. E eu tinha essas bolinhas aqui, que eu coloquei velhinhas e coloquei o capacete, tá? E deu super certo. Então, ele foi baseado na touquinha com as pences, só que eu tive que aumentar pra poder funcionar, tá? E eu vou colocar aqui pra vocês verem, só não dá pra mim suspender ele, porque... A Yasmin queria que eu fizesse com 2 bolas, mas não tem como. Porque a parte de trás ela tem que esticar pra ele entrar na cabeça. Certamente, cada professora tem seu jeito de fazer, né? No Instagram já vi que tem algumas professoras que fazem esse capacete aqui, de outras formas. O meu é do meu jeitinho, usei costura e usei cola pra fazer. E nós vamos fazer em aula. Porém, eu não tenho a bola grande, tá? Já vou falar pra vocês, eu só tenho a bola pequena. Então, o boneco grande eu vou fazer com plástico na frente, aí ele não vai ficar redondo desse jeito. Então, o que que eu vou fazer? Quando for fazer a aula do astronauta, o que que vai acontecer? Nós vamos ter o capacete com bola e o capacete com plástico.
esse mesmo capacete aqui com um plástico na frente. Deu para entender? Tá? Aqui, por exemplo, ó, o acabamento não ficou perfeito, porque eu tava testando, eu queria algo melhor. Então, esse capacete aqui dá pra fazer tanto com o plástico quanto com a bola. Porém, com o plástico ele não fica redondo, ele vai ficar retinho aqui na frente e ele vai ter um tecido aqui na frente assim, ó. Tá? Ele vai ter um tecidinho aqui na frente, emoldurando o plástico. Então, nós vamos fazer as duas formas, ok? O macacão, gente, também foi inspirado nesse aqui, que é o macacão da toquinha de coelho, ó. Quem lembra, eu já fiz a aula desse macacão. Porém, o que que eu fiz? Eu diminuí, eu ajustei o macacão para ele ficar mais justinho no corpo. Ele não tem esse pezinho fechadinho aqui. E eu coloquei um tênis no meu astronauta, porque o meu astronauta é um menino astronauta. E eu vou dar a sugestão para vocês de fazerem uma camisetinha do closet e um bermudão do closet, colocar esse detalhe na camisetinha e fazer ele um menino que brinca de ser astronauta. Então você pode remover o macacão e vender. Exatamente, a Lilica Feltricia colocou assim: com o plástico fica melhor para as crianças brincarem, sem se preocupar em quebrar a bola. Exatamente, eu pensei na mesma coisa na hora que eu finalizei, tá? Então eu vou ensinar os dois jeitos, com o plástico e com a bola. A ideia, gente, eu vou sugerir para vocês. Quem não tem o closet masculino, compre o projeto do closet masculino 10 em 1. Aí você pega uma camiseta que tem lá ensinando. Esse detalhe aqui que eu coloquei no macacão, ó, com um botãozinho, você faz e coloca na camiseta, faz um bermudão e põe o menino de tênis. Ou seja, o seu astronauta, ele pode ser um menino astronauta, só com o capacete, a roupinha e o tênis. E, aliás, inteiro assim, e aí você vende junto pro seu cliente uma troca de roupa, que é para poder trocar e o menino virar um menino do dia a dia comum, que adora astronauta e tudo mais. Tipo o meu astronauta, que é lá do Bonequeira de Sucesso. Quem é aluno do Bonequeira de Sucesso já conhece aquele projeto, que é o Arthur e seu foguete, né? Quem lembra do Arthur e seu foguete aí? Quem lembra? Quem lembra do projeto Arthur e seu foguete? O Arthur e seu foguete é um menino de boné, de sapatinho comum, de bermuda e camiseta. E ele tem uma mochila que tem um visor de plástico. E ele fica dentro da mochila para que fique bem lúdico para os meninos poderem brincar, tá? O Arthur é lindo mesmo, tá? Lindo mesmo. Inclusive, vocês vão poder pegar esse astronauta aqui, que eu tenho, agora, né, na coleção 10 em 1, pegar o corpo maior, fazer com capacete e tudo, e aproveitar a mochila do curso Arthur e seu foguete e colocar o astronauta lá dentro, que vai ficar muito legal. Tá bom? Gente, vamos para nossa aula? Vamos para nossa aula. Vou arrumar aqui a iluminação, vou virar a câmera e aí a gente já começa. Vou virar a câmera. Vocês só podem colocar aí nos comentários para mim se a imagem, se a iluminação tá tudo certinho. Lilica, a gente abriu o curso do Arthur na Hotmart para venda só dele. Amanhã me manda uma mensagem que ele pode ser vendido à parte, só o curso do Arthur. Foi aberto lá na Hotmart, tá? Bora para nossa aula.
Lembrando que o boneco que eu vou fazer hoje é em tamanho maior, né? Ó, o corpinho maior tá aqui. Corpinho grande. Vou afastar aqui. Ó, corpo grande. Corpo menor. Ok? Deixa eu ver se a minha fita métrica tá por aqui. Que aí eu já meço para vocês verem. Gente, é um tal de perder material aqui que eu vou falar pra vocês. Não sei onde que eu enfiei a fita. Não sei aonde eu coloquei minha fita. Ela estava aqui até agorinha há pouco. Então, só pra vocês saberem, ó. Eu vou trabalhar o boneco de Páscoa nesse corpo maior aqui agora na aula. Vamos lá? Eu vou começar pelo macacão, tá? Vamos lá começar pelo macacão. Cadê? Tá aqui. Gente, bora lá. O molde do macacão tá aqui, ó, tá? E esse aqui é o forro do macacão. Como é que eu faço pra fazer o forro do meu macacão? Eu pego... lá no molde de vocês vai ter uma marcação assim, ó. Até deixei aqui pra fazer pra vocês verem. Vai ter uma marcação assim, ó. Aí vocês vão pegar um retângulo de tecido duplo, ó, direito com direito. E vai posicionar o molde e vai riscar, ó, só a parte do forro. O que eu vou fazer nesse meu forro aqui? Eu vou costurar as laterais aqui. Mas antes de costurar a lateral, eu venho aqui, ó, eu dobro aqui 1 centímetro. Aqui eu dobro 1 centímetro e vou fazer a barra aqui. Vou costurar a barra do tecido, que é o forro do meu macacão, ok? Vou fazer a barra do forro do tecido do macacão. Barra feita aqui de um lado. Do outro lado, ok? Aí eu viro, ó. Coloco aqui direito com direito e vou costurar as duas laterais, ok? Eu já risquei. Pronto. Prontinho. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou cortar aqui com meio centímetro de margem a volta toda. Tá aqui, ó. Tá? Inclusive, eu indico você posicionar aqui o molde, ó. E fazer uma marcação aqui também, ó. No outro lado. Por quê? Porque é essa marcação que vai te ajudar na hora de costurar o forro na parte principal do macacão. Gente, eu tenho aqui tira de tecido, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu risquei meu macacão, ó. Deixa eu puxar pra cá. Eu risquei meu macacão. Aqui é direito com direito do tecido. Eu vou passar a tesoura aqui, ó. Alinhando isso aqui. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui no avesso do meu tecido, ó. No avesso. Aqui tá o lado avesso do meu tecido. Eu vou colocar... Deixa eu ver se é isso mesmo.
Gente, antes de fazer isso, eu vou sugerir que vocês façam uma coisa aqui pra ficar mais fácil, tá? Só pra eu ter a dimensão de onde começa e de termina. Ó, tá aqui, tá? Deixa eu só ver se o meu tecido tá ok. Tá. Eu tava com medo do tecido não dar. Pode até costurar aqui de um lado, ó. Quer ver? Pra facilitar, tá bom? Eu venho aqui desse lado, ó. De um lado só. Costurei. Aí, eu venho aqui e abro isso aqui, ó. Inclusive, eu abro isso aqui pra ficar mais fácil, ó. Tá? Aí, eu venho aqui com esse tecido aqui e vou posicionar aqui, ó. E vou passar uma costura de pé de máquina aqui, ó. Avesso e o direito virado pra frente do meu avesso. Vamos lá? Venho aqui na máquina e vou costurar isso aqui. Prontinho. Ok? Ó. Aí eu venho aqui. Tá, gente? Eu venho aqui e aí eu faço isso aqui, ó. Isso aqui é a frente do meu macacão, né? Não tá dando pra gente ver nada ainda. Eu dobro esse meu tecido aqui, ó. E dobro aqui de novo, ó. E aí, eu vou rebater uma costura nisso aqui. Na parte superior, depois na parte de baixo. Deu pra entender? Eu costurei aqui, avesso do macacão, com o direito do tecido virado pra cá, passei uma costura. Aí, eu faço isso aqui, ó. Eu dou uma boa vincada aqui, pra isso aqui não entortar. Isso aqui eu dobro, ó. Tá? Se você tem dificuldade de vincar só com a mão, leva pro ferro de passar e faz bem feitinho. Aí eu venho aqui e vou rebater costura aqui, ó. Na parte de baixo, tá? Pronto. Fiz um acabamento aqui, aí agora a gente vai costurar o macacão. Venho aqui, eu vou fechar outra lateral. Vou dar retrocesso. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou cortar com aquele meio centímetro, né? Vou limpar essa lateral aqui. Pronto. Agora, eu vou costurar aqui, ó, no entrepernas, tá? Em cima do risco. Prontinho. Venho aqui, já vou refilar isso aqui.
ok? E aí, ó, a gente já praticamente já tem aqui o macacão pronto. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, ó, vou reservar isso aqui. Vou pegar o meu molde do bolso e da orelha. Eu fiz no feltro. Você, Ju, não gosto de feltro, quero fazer no tecido. Você faz tudo duplo, então, no tecido, ok? Eu quis fazer no feltro para combinar com a cor do boné, do meu boneco. Peguei meu feltro, vou colocar aqui, ó. Vou costurar não, vou cortar. Cortei aqui. Agora, vou cortar aqui. Vou riscar, né? Ó, já preparei aqui. Gente, quem quiser fazer no tecido, vai colocar direito com direito do tecido, vai riscar as partes, vai costurar, desvirar e depois vai fazer a montagem do bolso na frente do macacão, ok? Eu vou ajustar aqui, ó, pra ver se tá tudo certinho, está. Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Coloco aqui. Coloco aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu tô achando estranha a base da orelha, não tava assim. Prontinho. Ó, aí eu gosto de dobrar aqui, gente, ó, a barra do bolso, coloco uma orelha aqui. E coloco a outra orelha aqui. E aí, eu vou passar uma costura. Tá? Vou passar uma costura aqui. Ó. E aí, antes de começar a montar meu macacão, eu já vou posicionar aqui, ó, e vou costurar a volta toda. Depois, eu faço o roxinho. Esse bolsinho aqui de coelhinho é opcional. E um detalhe, quem quiser, gente, poderia até ter colocado o bolso antes de fechar a lateral, tá? Mas dá pra fazer tranquilamente assim. É só colocar bem centralizado. Eu vou pegar um alfinete aqui. Gente, bastante gente agora no fim da tarde me mandou mensagem perguntando do valor do projeto 10 em 1, tá? O valor desse projeto, volume 6 do 10 em 1, é R$ 89,90 no Pix e R$ 99,90 no cartão. A partir de sábado, às 13 horas, ele vai para R$ 109,90 no Pix e R$ 119,90 no cartão, tá bom? Já estou avisando que você pode estar comprando aí por R$ 89,90 no Pix e R$ 99,90 no cartão. Ele já teve no primeiro lote
ficou mais de um mês no primeiro lote, pelo valor de R$ 69,90. Bastante gente já adquiriu também, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, ainda estamos no segundo lote. Eu acho interessante, quem não adquiriu, aproveitar aí o preço do segundo lote, tá bom? Ó, costurei o bolso, ok? Depois só remover as rebarbinhas de linha. Eu vou enfiar as orelhinhas aqui dentro do bolso, porque agora a gente vai montar o macacão para não correr o risco de costurar isso aqui junto, tá? Então, eu tenho meu forro, tenho o macacão aqui. Eu vou pegar a alça, tá, gente? Essa alça aqui, minhas queridas, é a mesma maneira que eu fiz a tiara da boneca... A mesma maneira que eu fiz a tiara da bonequinha de Páscoa, né? Corta a tira de tecido, dobra, encontrando as partes no meio, dobra, rebate, como se estivesse costurando no viés. Qualquer dúvida é só assistir a aula da bonequinha. Então, eu venho aqui na parte de trás do meu macacão, ó. Tá? Posiciono a minha alça, nem precisa de tudo isso. Posso até dividir ao meio, porque, ó. Vou dividir aqui. E vou posicionar aqui, ó. Aqui. Aqui. Tá? Ó. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai vestir o forro. Esse macacão dá pra fazer bonecas meninas também, ok? Vou pôr aqui. Ó, e vou alfinetar aqui, bom? E agora, nós vamos costurar a volta toda. Por isso que é bom riscar dos dois lados, que aí você segue a marcação que foi feita, ok? Não precisa deixar abertura. Prontinho, costurei. Agora tem que tirar aqui os alfinetes, né? E eu vou virar isso aqui, ó. Aí eu só solto aqui a alça. Ó, aqui escapou, gente. Então, eu já venho aqui e já vou ajustar isso. Antes de finalizar, a gente já tem que ajustar aqui que o tecido escapou, ó. Prontinho. Aí eu viro aqui.
E aí, pessoal, aquilo que eu sempre falo, tá? Pra ficar bem feitinho, tem que fazer isso aqui, ó. Fazer esse ajuste interno aqui. Ó. Macacãozinho tá quase pronto. O que que eu fiz no meu, gente? Isso aqui é uma dica pra todo mundo que... Quem quiser rebater costura aqui pode, quem não quiser rebater não precisa, tá? Deixa eu só medir aqui. Certinho. A alça tem que estar do mesmo tamanho dos dois lados, tá bom, pessoal? Pra não entortar isso aqui. Aí, o que que eu faço, ó? Eu vou trabalhar com o velcro pra esse acabamento aqui. Ó, cortei 2 pedacinhos de velcro. E aí, a gente vai colocar os, assim, ó. Aqui, nessa parte aqui, ó. E depois aqui por dentro. Porque aqui do lado de fora a gente vai pôr um botãozinho pra dar um acabamento, tá? Fica bem legal. Então, eu venho aqui, ó. Prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Eu vou deixar 1 centímetro aqui e vou dobrar, ó. 1 centímetro e dobro e coloco o meu velcro aqui. E vou costurar esse velcro aqui. Tem que costurar, não dá pra colar, tá? Ju, não quero pôr velcro. Pode pôr botão de pressão, colchete de pressão, pode colocar botão comum. Aí, a maneira que você vai colocar como pra fechar o seu macacão fica a seu critério. Eu tô dando aqui sugestões de como eu faço, tá? Pra ficar um valor acessível e um material que todo mundo acha pra... Todo mundo encontra esse material aí, né? Em loja de armarinhos, enfim. Pronto. Aí, aqui dentro, eu venho e vou costurar, ó, meu velcro. E depois, lá do lado de fora, a gente coloca um botão, tá? Um botãozinho convencional. Pronto. Ó, gente, que graça. Tá praticamente pronto, tá? Nós já vamos fazer a blusa. Vou pegar aqui 2 botões. Ah, meu tubete de botão tá aqui. Eu fui lá do outro lado pra pegar o botão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Eu vou optar para pôr um botão mais escuro. No outro eu coloquei um botão claro e dessa aqui eu quero colocar um botão mais escuro. Aí esse botão aqui, gente... Eita, que eu peguei o botão errado. É esse aqui. Aí esse aqui você pode colar, ó, tá? Pode colar, pode costurar. Eu vou colar pra gente... Depois a gente vai fazer aqui o roxinho, tá? Então, o macacão tá pronto. Agora, nós vamos para a blusa e depois o boné. Vamos lá. Gente, eu tô usando malha punho pra fazer essa blusa, tá? Essa malha punho aqui é uma malha mista, eu prefiro mais a malha punho de algodão. Funciona melhor pra mim. Aqui eu tenho uma tira, essa tira aqui tem aproximadamente 5 centímetros. Eu dobro ela ao meio, ela vai ficar com 2,5, tá? E eu vou colocar aqui direito com direito. E eu não vou esticar o meu punho dessa vez. Eu vou deixar ele sem função elástica, que ele vai ter só uma função de acabamento, tá? Ele vai fazer só a barra da minha manga. Vou pegar a outra manga. Vou colocar aqui. E vou costurar. Pronto. Tá? Aí eu viro aqui, ó. Eu tenho um acabamento belezinha aqui e vou rebater. Viro aqui, ó, e vou rebater. Ju, não quero pôr punho. Então, dobra e faz uma bainha, tá? Também pode. Aí, gente, eu fiz 2 vezes a manga, tá? O molde da manga é esse. E agora é a blusa. Então, eu tenho 2 vezes a parte da blusa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar direito com direito, ó. Cava com cava. A frente e as costas da blusa são iguais, tá? Vocês vão ver que legal que é. Ó, costurei aqui. Agora, eu venho aqui, coloco direito com direito e vou... costurar aqui. Ó, tá? Frente, manga, agora eu venho pras costas. Vou costurar aqui. Costas com um lado das mangas. Pronto. Costurei aqui. Então, ó, vou afastar aqui pra vocês verem. Eu tenho frente, mangas e costas. Agora, nós vamos pegar o punho. Eu vou
virar aqui, ó. Tá? Eu vou fechar uma lateral. Uma lateral aqui, ó. Lateral com lateral, cava com cava e manga com manga. Vou costurar aqui, de um lado só, tá? Escolhi um lado pra fechar. De preferência, aquele lado que não fechou as costas ainda com a manga, tá? Ó, fiz isso. Vou cortar aqui e aí eu faço isso aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês entenderem o que que eu tô fazendo, ó. Um lado da minha blusa já está pronto, esse outro aqui não está, e você vai entender o porquê que ainda não está. Porque agora eu vou fazer o acabamento aqui de baixo, ó, a parte de baixo. Então, eu venho aqui, pego aquela minha tira de 5 centímetros, ou de 4, dobro ela de novo, e agora eu vou fazer a barra da minha blusa. Coloco aqui direito com direito, né? E vou costurar. Ó, notem que eu tô dando uma leve pressionada. Uma leve pressionada aqui, ó. Tá? Puxando como se fosse para exercer a função elástica do punho. Porque aí vai ficar um acabamento bem bonitinho aqui embaixo. Agora eu vou rebater aqui. Pronto. Ó. A blusa já tá ganhando forma, tá vendo, ó? Olha aqui que belezinha. Agora, esse mesmo acabamento que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer em cima na gola da blusa, tá? Vou fazer o acabamento na gola. O Instagram tá começando a piscar aqui, me dizendo que eu tenho ainda 8 minutos de live. Vai cair. Vamos finalizar a blusa. Dá 8 minutos, dá e sobra. Gente, tá vendo que o lado que eu deixei aberto é o lado que eu também vou deixar aberto na gola, pra depois finalizar tudo e deixar tudo com a costura do mesmo lado? Então, eu vou posicionar aqui minha gola, ó. Né? Aí, eu vou dando uma leve puxadinha no meu punho aqui, pra dar uma leve elasticidade pra essa gola. Solta um pouquinho, estica um pouquinho, solta um pouquinho.
prontinho, ó. Vamos lá? Então, aqui eu tenho frente e costas que são iguais, né? Manga. E aqui eu tenho a outra manga que eu não fechei e a base que eu não fechei. Agora, eu vou virar do avesso. E agora, eu vou fechar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou fechar aqui, ó. A parte de cima aqui, né, que é o decote, com a cava. Eu vou fechar tudo isso aqui, ó. Ponho a gola pra cima, né? Passo uma costura aqui, ó. E fecho aqui. Ok? Já vou cortar isso aqui. Sempre dando retrocesso no começo e no final. Aí, agora, gente, ó. Minha blusa tá praticamente pronta. Agora, eu coloco, ó, lateral com lateral, barra com a barra, cava com a cava e manga com a manga. Se a gente usa sempre a mesma margem de costura, não tem como dar errado essa blusa, tá? Ju, quero uma blusa mais larga pro meu boneco. Como é que eu faço? Você risca o molde e coloca uma margem maior em toda a volta. Mas a mesma margem, aí tem que ser na régua ou na fita, porque a mesma a margem que você deixar nas mangas, você tem que deixar na volta da blusa todinha pra não dar errado, tá bom? Ó. Pessoal, antes que o Instagram derrube a minha live, eu vou virar a câmera e vou falar com vocês. Espera aí. Só quero mostrar como é que ficou. Ó. Camisetinha prontinha, tá? Macacão prontinho. Camiseta e macacão prontos. Gente, eu tenho mais... Deixa eu ver quantos minutos que tá piscando aqui. 5 minutos. Não vai dar pra fazer o boné. Vou virar a câmera porque eu quero falar com vocês, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. Pessoal, ó, eu falei bastante no começo da live e eu acho que eu extrapolei no tempo, porque já são 10 horas. E eu entrei... já tem 1h30 de live. Então, vamos combinar para amanhã, às 10h30 da manhã, a gente finalizar? Pode ser? E aí, à noite, a gente vai fazer mais uma aula. Combinado, amanhã às 10h30 pra gente finalizar o nosso menino coelhinho. Pode ser, gente? Amanhã às 10h30 aqui no Instagram. Quem não tá no grupo ainda de alunas da coleção 10 em 1, solicita o link lá no WhatsApp pra gente, tá bom? Que a gente vai enviar para você com carinho. E quem quiser mandar ideias sobre a caixa, pode mandar aqui no direct do Instagram, tá? Eu quero ler aí as melhores ideias. E quem me der as melhores ideias, eu vou dar um desconto na caixa, se a pessoa for comprar, tá? Se a gente usar uma das ideias que forem dadas aqui, ó. Vamos supor, a Valéria me mandou uma ideia, a Silvia me mandou uma ideia, a Bruna me mandou uma ideia, a Patrícia me mandou uma ideia, a Nani me mandou uma ideia e eu peguei um pedacinho da ideia de cada uma. Para as alunas que me derem as ideias e a gente validar as ideias aqui, nós vamos dar um desconto na caixa, tá? Então, nós vamos lançar a nossa caixa. A Yasmin já queria É que nós temos muitas ideias aqui, mas eu queria ouvir vocês. E eu queria abrir isso em live, para todo mundo poder dar o seu palpite, tá? Eu vou abrir enquete nos grupos também. E a gente já queria liberar aí mais ou menos como é que vai acontecer.
no início da próxima semana. Então eu quero ouvir todas vocês que tiverem boas ideias, me mandem no direct que eu vou ler e vou responder todo mundo. Beijinho, pessoal, vou ficar por aqui costurando, espero todos vocês. Tchau, tchau.